Muito boa noite para você que está conosco. Vamos caminhar juntos aqui em nome de Jesus, para a glória de Cristo. Final de semana aí já, ó. Esse tempo do Celso, meu Deus do céu, já choveu, granizo, já fez sol, já fez calor, ó, rapaz, as quatro Já estações. passamos por tudo essa semana. Ai, meu Senhor. Graça e paz, meus irmãos. E graças a Deus estamos vivos, né? E graças a Deus estamos aqui, né? Para a Opa! glória do Senhor. Graças a Deus. Faça aí, ó, faça aí. E os agora. irmãos que nos ouvem, né? Graça e paz, que Deus os abençoe. Amém. Que nesta noite nós possamos ouvir um pouco mais da palavra do Senhor, para que Amém. aqueça o nosso coração e nós possamos sair um pouco mais edificados, né? Na presença do Senhor. Amém. Bom, nós somos a Igreja Presbiteriana Central de Mairinque, nós estamos aqui na rua 9 de julho, 348, no centro, no coração de Mairinque, e você pode vir para cá. Vem para cá adorar o Senhor, tá? Domingão aí, ó, tem culto, tá? Tem escola dominical 9h30, mas 7 da noite tem cultos. Vem para cá adorar o Senhor, tá bom? Vem buscar Deus aqui com a gente. E nos ajude aí, clica, se inscreve, comenta, fala aí com a gente. Se nós esquecermos de olhar aqui, o pessoal da mídia tá aqui atento. Nós vamos caminhando aqui em nome de Jesus, tá? Você não vai ficar sem uma resposta. Qualquer pergunta que você fizer, se não for agora, se não for hoje, se a gente comer barriga aqui, depois a gente vai responder, tá? Fique em paz aí, em nome de Jesus. Mas, ó, compartilha esse link aí e nos ajude a ser uma igreja que proclama o nome do Senhor Jesus, que quer apresentar Jesus às pessoas. Essa é a nossa missão. E é nisso que nós vamos aqui nos esmerar para trabalhar para a glória de Cristo, tá bom? Vamos orar e vamos estudar aqui Romanos 7 hoje. Senhor fiel, graças te rendemos, porque o Senhor é gracioso e poderoso conosco. Bendito é o teu nome, que a autoridade dos altos céus venha sobre a nossa vida aqui, para que, desfrutando deste amor e este amparo do Senhor, sejamos aqui juntos edificados e canais da tua bênção na vida da tua igreja. Nos ajude, pois nós aqui dependemos do Senhor, bem como toda a tua igreja. E nós te clamamos, Senhor. Fala conosco através desta santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, vamos lá, vamos caminhar aqui. Romanos capítulo 7. É lei ou é casamento? Não vamos falar hoje. Vamos fazer analogia, como está escrito aqui, analogia, para Vamos lá. explicar a lei. Vamos ver o que vai acontecendo aqui nesse capítulo aqui tão importante para nossa vida aqui de teologia prática para os nossos dias. Vamos lá então, Celso. Nós vamos até o 6 só? Sim. Depois a gente continua comentando, né? Vamos lá então. Romanos 7, a partir do 1º versículo, vamos até o 6º. Vou te dar honra hoje. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por toda a vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim que frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Quer começar? Meu irmão, é um capítulo bastante profundo isso aqui, né? Sim. Porque tanto Paulo, para ele explicar para os judeus a respeito da lei, para que eles pudessem compreender, porque os judeus, eles viviam, segundo a lei mesmo, os judeus convertidos,
eles tinham aquele apego à lei, eles não conseguiam sair da lei, eles queriam colocar a lei em prática, mas como foi falado já no capítulo 6, né, nós não conseguimos viver Não dá, não dá. pela lei. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos ser justificados pela lei. Verdade. Então é por isso que a graça de Deus ela veio sobre nossas vidas, porque Deus sabia que nós não conseguiríamos cumprir a lei. Vamos falar até numa linguagem aqui para entrar no casamento. E Ser fiéis. ser fiéis. Aí que tá. E Paulo, como a Bíblia ela tem bastante figura de linguagem para Sim. que o povo possa compreender. Então Paulo ele colocou aqui, ele trouxe a analogia do casamento. Sim. Que foi uma coisa muito interessante que ele colocou aqui em relação à fidelidade. Sim. A fidelidade. Então, quando ele fala assim, a mulher casada está ligada pela lei. Qual que é essa lei? A lei do matrimônio. Casou, então ela está ali ligada ao marido e vice-versa, né? Até que a morte os os separe. Então, o único jeito, então, de haver a separação, né, da lei para o tempo da graça na nossa vida, alguém tinha que morrer. Alguém tinha que morrer. E Jesus faz o quê? Como nós falamos aqui na última quarta-feira. Jesus não mata aquele que está imperando, que é a lei ali, que está mostrando, então, que nós não conseguimos cumprir, que nós somos infiéis, né? E aí é onde entra a escravidão do pecado. Jesus resolve fazer o quê, então? Nos sepultar nele, a fim de que nós tenhamos uma nova vida e assim, sendo uma nova criatura, nós podemos nos casar de novo, é isso? Sim. Aí pode. Aí pode. Porque você morreu para a lei. Assim como essa analogia do casamento aqui. Vivendo o marido, ela não poderia casar. Tinha que continuar Ela ali. tinha que continuar ali. Assim, Paulo estava falando para os judeus. Eles precisavam morrer para a lei. Para que eles pudessem receber a graça de Jesus. Sim. Para que a graça viesse sobre a vida deles. Eles precisavam deixar a lei. É interessante isso daí, né? E era uma vida que era infrutífera, Celso. Eles não conseguiam frutificar porque eles viviam sempre escravos da lei. Eles precisavam viver a lei. Sim. Aquilo que eles estavam trazendo na bagagem dele como judeus. Quando chegaram na conversão, eles não conseguiram se libertar. Não dava para, eles não conseguiam desvencilhar daquilo, né? Uma coisa muito interessante que a gente precisa compreender, como eles precisavam compreender, que a lei, ela não veio para trazer, ela veio para que eles pudessem ser salvos por elas. Era com uma retidão de vida o intuito divino da lei. Sim, é para cumprir. Era para cumprir. Só que, né, como vai falar aqui para frente ainda, né, a nossa vida carnal, nós não conseguimos cumprir. Então, veja, note aqui, então, você, como que a nossa história, então, ela tem muito a ver com o casamento, e Paulo vai usar essa linguagem, né, dessa união chamada hipostática, né, de Cristo com a igreja, né, e ele vai citar isso lá em Efésios capítulo 5, né, em outros textos mais, para nós entendermos a seriedade que ela deve ser levada, de nós entendermos que nós não conseguimos frutificar, e aí é onde entra, então, a graciosidade de Deus, né, de nos trazer ou de nos dar uma nova vida, e não aquela mesma vida, porque as coisas velhas ficaram para trás. Tudo né? se fez novo. Sim, e é nessa perspectiva, então, que Cristo nos ressuscita para que nós, então, tenhamos essa novidade de vida e uma vida agora que é justificada, uma vida que agora caminha por santidade, mas tem o auxílio do Espírito Santo, apesar de ser responsável, tem o auxílio do Espírito Santo para que ela caminhe, como nós sempre falamos aqui, degrau, 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 subindo aí nessa escalada que nós temos, a fim de que glorifiquemos o nome do Senhor, entendendo que nós não estamos mais debaixo do jugo da lei, e sim da graça agora. Agora estamos debaixo da graça. É interessante que o versículo 5 aqui, ele fala assim que antes da nossa, faz uma referência antes da conversão, né? Sim. Porque vivíamos, né, segundo a carne, as paixões pecaminosas. Sim. Porque mesmo você querendo aplicar a lei, cumprir a lei, a sua carne, ela tende para as coisas
Erradas, pecaminosas. erradas. As coisas que a paixão da carne que e nessa daí vai realçar a lei. Por quê? Uma coisa que a gente precisa entender é que sem a lei, praticamente não se sabia que era pecado. Sim. Mas a lei veio para que Deus mostrasse a sua justiça, mostrasse o quanto ele é santo e mostrar o caminho certo. E a partir disso, nós entendemos, então, a partir da lei, nós entendemos a necessidade de Jesus, então, ter morrido por nós, para a nossa justificação. Porque através da lei, o pecado realçou. A lei, que é pura e santa e reta, realça os equívocos do homem. Sim, porque daí ela vai fazer com que o pecado do homem apareça. Porque quando você quer ver se alguma coisa está reta, você coloca alguma coisa torta do lado. Vamos pensar aqui no profeta que coloca o prumo divino. Se coloca o prumo divino. Para você fazer uma comparação de algo reto e algo torto, você coloca uma coisa reta e uma coisa torta, um do lado da outra. E aí você vai perceber a diferença. Sim. A lei fazia isso, né, para a vida do pecado. E Ela realçou o pecado. Fez até um ponto de o homem ver que estava tão torto, que ele não tinha como por sair. ele próprio não tinha como voltar. Não tinha como endireitar. E aí Deus, então, E aí entra a graça. Amém. Glória a Deus. Louvado A seja graça Deus de por Deus. isso. Louvado seja Deus. E continuando aqui, então, Celso, aí ele vai dizer, então, que agora, versículo 6, agora nós somos libertados dessa lei, então, e estamos agora mortos para aquilo que nós fazíamos, e agora também estamos vivos, então, para esta nova vida no Espírito, ou novidade de Espírito, que aqui na nossa tradução é com letra maiúscula, mas é do Espírito mesmo aqui. Aqui é o Espírito Santo. Do Espírito Santo. Né? É uma nova vida que o Espírito Santo, então, fez, trazendo a regeneração para o nosso coração. Porque, como nós falamos do prumo, aquele que hoje vai trazer para nós essa diferença é o Espírito Santo. Sim. Quando nós erramos, automaticamente o Espírito Santo já vem sobre as nossas vidas e já fala no nosso coração. Amém. Se você é conhecedor da palavra de Deus, o Espírito Santo vai fazer te lembrar de um versículo que vai justamente contra aquilo que você está fazendo. Sim. Vai bater de frente para que você realmente volte e você entre novamente na graça de Deus. A graça de Deus venha sobre a sua vida e você reconheça. Não volte a ser escravo do pecado. Para você não andar para trás aí, né? Regredir, né? E andar dos maus modos que você já andava atrás lá. Não é para você andar assim. Nas paixões da carne, não, né? Não é para você andar mais assim, na chamada por Paulo de estoiqueia, tá? Que é os maus modos aí, os maus modos deste mundo aí. Bom, versículo 7, então ele vai dizer assim, mas o que nós vamos falar então? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, aquilo que você acabou de falar, né? Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, a lei, ela aponta para isso, mostra, então, deixa público e notório, então, a nossa necessidade da graça de Deus. E é isso que Paulo estava tentando explicar ali, né, para aquele povo, para que eles pudessem conhecer e fazendo esse comparativo com a graça. Porque uma vez você casado com a lei, você não conseguiria se casar com a graça. Não dá para casar. Essa é a analogia. Não podia fazer, porque você ia cometer adultério. Você não ia ser fiel nenhum e nem outro. É aquela palavra do Senhor Jesus, não podeis servir a dois senhores. Então, você vai aborrecer. Vai agradar um, vai aborrecer o outro. Né? É interessante a pergunta retórica dele aqui, né? Que diríamos, pois, é a lei pecado? É interessante, né? Ele mesmo responde de modo nenhum. Já manda, é que a lei, ela está realmente realçando o pecado, mostrando a nossa fraqueza, a nossa natureza, que nós somos pó, nós precisamos de Deus, nós precisamos da graça de Deus. É porque até uma perspectiva aí do dualismo lá, né, dos séculos passados, antes do apóstolo Paulo escrever aqui, ele está se referindo a isso. Por quê? Porque é como que as pessoas falavam, a carne é má, o espírito é bom. Então, para quebrar esse dualismo aí, porque alguém poderia falar assim, a lei é má e a graça é boa. E aí fala assim, não, de modo nenhum, a lei é boa sim. E santa. A lei é boa, santa, reta, desde que você a obedeça. Pratique. Pronto, é simples assim. Bom,
Veja comigo aí, versículo 8º, vamos lá. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Se não tem lei, qualquer coisa que eu faço e vamos embora. Mas agora tem uma normativa, muda tudo, né? A partir do momento que se torna lei, você saiu fora, é pecado. Se a gente pegar nos dias de hoje, né, a gente está vivendo estamos no meio dessa pandemia ainda, apesar de meio flexível como está hoje, mas muitas cidades, muitos lugares colocaram, é proibido entrar sem máscara. Sim. Né? Então, colocaram como uma lei. Então, se você sair dela, você está errado. Você está pecando, descumprindo e tá alguém vai chamar descumprindo. sua atenção. E alguém vai chamar com toda a propriedade, Sim. porque você está descumprindo. E a mesma coisa aqui, né? No caso aqui, a lei aqui, ela fala assim, sem a lei está morto o pecado. Por quê? Você não tinha um parâmetro para você viver. Sim. É a sequência aqui, o versículo 9, ó. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Vou continuar aqui. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Parece que dá um nó aqui, né? Parece que ele tá dando um balai de gato aqui, né? Você está dando um nó aqui na cabeça aqui para poder entender, né? Mas tudo o que ele está querendo dizer aqui é que quando ele foi confrontado pela lei, ele viu que ele caminhando com Deus, mas vivendo sem colocar a vida dele perante a lei, ele estava morto. Não tinha condição Ele não para tinha nada. condições para nada. Mais para frente ele vai falar a respeito disso aqui. Mas quando você é confrontado com a palavra de Deus, aí você vai ver o quanto você é pecador. E é isso que é importante. A palavra de Deus, ela confronta a nossa vida como a lei confrontava a vida daqueles dos judeus ali. Sim. Primeiro, se ele vivia sem lei, tanto faz como tanto fez. Veio a lei e mostrou que ele, meu Deus, eu estou enrolado com essa lei, porque eu não consigo cumprir. E a lei, ele vai dizer na sequência aqui, o mandamento do Senhor, a lei do Senhor é santa, é justa, é bom. Como o próprio apóstolo Paulo, ele vivia debaixo da lei, então ele achava que ele estava caminhando com Deus, ele estava certo, porque ele estava cumprindo, né, a Torá, ele estava cumprindo ali as leis. Sim. E só que a hora que ele foi confrontado com a graça, rapaz, aí ele viu que aquilo que ele estava falando foi o que ele falou assim, no versículo aqui, que ele falou assim que... tornou, aqui, versículo 10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que o mesmo se tornou para a morte. Sim, porque ele era fariseu, e ele vai dizer lá aos Filipenses, no capítulo 3, que ele era um fariseu quanto à lei irrepreensível. Né? Ele, pelo que ele falou, ele levava o negócio à risca, levava à risca. Mas aí no capítulo 10 ele viu que não era assim. Aí ele vai descobrir então que mesmo ele pensando que era irrepreensível, na verdade ele era passivo de repreensão, sim. E interessante que ele está colocando a própria experiência dele para falar para o povo. Porque até por conta a conversão de Paulo, se hoje ela ainda ecoa, né, no nosso meio evangélico, chamando a atenção para o poder de Deus e para a pecaminosidade do homem, a necessidade do homem, né, de ter essa vida, né, em Cristo, ecoava lá então esse testemunho de Paulo, e ele vai usar exatamente isso para mostrar então como Deus é gracioso, justificando aquele que era impuro, injusto, aquele que estava propenso não, estava verdadeiramente condenado. Porque a lei ia condená-lo, porque ele era imperfeito. Aí o que Deus faz? Envia Jesus. Morre por nós, ressuscita para nossa justificação e transforma a vida. Então aquela vida de morte, ele transforma em nova vida. Nova vida. Né? Sendo nova vida, como você estava dizendo, então pode casar. Pode casar. Então não vai casar mais com a lei, vai casar agora... Casamos com a graça. Nós somos viúvos da lei. Da lei.
que agora podemos casar com a graça. Ah, Essa graça maravilhosa, maravilhosa graça. É a graça maravilhosa de Jesus nós estamos falando, tá, irmãos? Entenda bem aí quem é essa graça que vocês estão falando aí, né? Então, é a graça de Jesus. Bom, vamos caminhar aqui mais um pouco, Celso? Versículo 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Já falei aqui, não vou nem... Tá. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Então, Paulo, é aquilo que você acabou de falar aqui. Então, Paulo, ele consegue enxergar que a lei, então, que ele via como, né, como perfeita, boa, santa, de fato era, mas ele se encontrou em falta com essa lei. E aí ele entende a necessidade, então, de morrer para a lei e ser ou ter uma nova vida pela graça. Porque é interessante a gente pensar que ninguém pode ser justificado. Não. Ninguém pode ser justificado. E nem pela lei também você não vai conseguir, porque você não cumpre. Se você conseguir cumprir a lei, você pode falar assim, eu sou justo porque eu cumpri a lei, mas não consegue. É por isso que Jesus veio e ele nos justificou. Né? Glória a Deus por isso. Eu me lembro até quando nós falamos aqui, Celso, sobre justificação e você citou o publicano. O publicano é que saiu justificado, não o fariseu. Não o fariseu. Né? Bom, 14, olha lá. E bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo mesmo está falando assim, eu sou carnal. Paulo está falando assim, eu sou pecador. Eu estou sempre errado, eu estou sempre errando, mas é como ele fala assim, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Não consigo. Aí ele vai dizer aí, o versículo 16, me ajude aí. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Mais um? Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, Paulo aqui está concordando. Natureza, ele está falando da natureza pecaminosa. Então, ele concorda, então, com a doutrina que nós chamamos de depravação total. O homem está depravado. O homem caiu nos seus delitos e pecados e depende da graça de Deus. Capítulo 3, lá, voltando aos Romanos, aí, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Não tem para onde correr. E ele está falando assim que é esse pecado. Mas ele não está falando aqui como as pessoas falam, viu? Fazer o quê, né? É a natureza. Não, ele não está falando. A carne é fraca. Então, o que ele está falando? Ele está falando assim, olha, é o que ele vai dizer aqui na sequência aqui, ó. Eu não posso ser essa pessoa, eu não quero ser essa pessoa. E é contra isso que ele quer lutar, porque lembra de uma coisa? Justificação tem a ver também com santificação. Então ele está entrando nessa batalha agora. Veja aí, vamos caminhar aqui, ó. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. É bem assim com a gente, né? É bem assim, porque o espírito, ele milita contra a carne. O espírito tende para as coisas de Deus, mas a nossa carne tende para as coisas do mundo, tende para as coisas, para as paixões da carne. E é aí que nós precisamos mortificar a nossa carne. Nós precisamos batalhar para que a carne não vença. Será que cabe aí um exemplo aí no trânsito, Celso? Nossa. O interessante já falei várias vezes a respeito disso daí, que muitas vezes você tá no trânsito e você perde a paciência no trânsito. Só que quando o seu carro passa, tem um peixinho lá atrás mostrando que você é cristão. Meu Deus. Então, nós precisamos ter o controle de todas as coisas. Então, é nesse momento, dependendo de onde você está, e principalmente no trânsito, né, é que a paixão da carne ela vai prevalecer. Só que a palavra de Deus fala que nós precisamos andar no Espírito. E não satisfazemos a concupiscência da carne. O irmão falou para mim um dia, contou para mim um dia, o irmão diácono na igreja,
Ele contou para mim um dia que ele estava lá envolvido naquele meio, ele é pedreiro. Envolvido naquele meio, você sabe como é que é, né? Pedreiro, fala um monte de tanteiro e tal. E ele naquele meio lá, e ele falou, rapaz, quando eu me vi, eu já tava falando igual eles. Xingando, falando palavrão. Aí eu resolvi, falei, senhor, me ajuda. Falou, rapaz, eu comecei a orar, mas um dia eu tomei uma marretada de mim mesmo, no dedo. Ele tomou uma marretada, aí disse que ele começou, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Aí disse que os pedreiros ficam tudo assustados. Mas você não vai xingar? Não, não vou xingar não, glória a Deus, vou dar glória a Deus. Vai vendo como é que são as coisas. E ali estava dando testemunho, que antes não dava, começou a dar. Porque aí que tá, eu já falei aqui uma vez no estudo que o nosso testemunho de vida vai falar muito mais alto do que as nossas palavras, né? Sim. E em todos os momentos nós vamos dar testemunho. Sim. É o M. Bounds, lembra? Sim, nós vamos dar testemunho sempre em todas as nossas atitudes, como nós falamos do trânsito aqui agora. Sim. Né? Você passa, buzina e tal, só falar para buzinar, você não vai falar que ninguém vai xingar, né? Deus abençoe. Né? Então, senão tem que falar que nem meu sogro, ele fala, o pessoal buzina para ele lá, ele fala, é meu amigo. Porque depois nós temos que sempre ter conosco que tudo que nós fizermos, nós vamos estar apresentando o nome de Jesus. Pronto. Ou envergonhando, Pronto. ou exaltando o nome de Jesus através da nossa vida. E tá lá no caderninho, né? E tá lá no caderninho, né? Então Deus está sempre de olho em nós, né? As nossas atitudes. Como Paulo falou assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Eu não faço. O mal que eu não quero, O mal que eu não quero, esse que eu faço. esse faço. Bom, versículo 20 aí. O Celso acabou de citar o 19, eu vou pular. Vamos pular. Vamos embora. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Ele já disse isso lá em cima, está reforçando esse argumento, aqui embaixo. né? Vamos lá. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando, é aquilo que você disse aqui, ó, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ele falou assim, o espírito milita contra a carne. Então, é aquilo que ele está falando assim, porque o tocante do homem interior tem o prazer na lei de Deus. O espírito tende para as coisas de Deus, né? Mas veja os meus membros. Você está falando do corpo Vamos dizer dele, assim, na teoria, das paixões dele. Né? A teoria é boa, mas a prática tá meio ruinzinha ainda. Bom, vamos lá. Perdi aqui, Celso, me ajuda aí. No 24 aqui. Vamos embora. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Puxa vida. Né? Desventurado, e ele fala, né, miserável, né? Homem que sou. Então, outras veja versões. que ponto que Paulo chega de falar assim, puxa, como isso me entristece, né? De falar dessa desventura, ele está falando então de que não é uma alegria, venturoso, né? Alegre, né? Portentoso, né? Prazeroso, mas não é isso que ele tem. Ele fica triste com essa postura dele, e ele tem que vigiar então todo o tempo, porque o espírito e a carne estão ali em choque. É guerra. Porque é interessante, isso daqui, esse versículo 24, é um versículo muito importante para uma reflexão nossa. Sim. Uma própria reflexão nossa, da gente estar sempre colocando a nossa vida, né, permeando a nossa vida pela palavra de Deus. E vendo a respeito disso, para que a gente não venha a dizer, igual Paulo, desventurado, né? Miserável homem que sou. Mas nós precisamos estar sempre buscando a viver a retidão. Então a vigilância é a vigilância, orai e vigiai. Tem que ser constante. Constante isso daí. Não tem pra onde correr. Essa é a vida do cristão. Bom, e aí ele termina esse capítulo dizendo então, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Ele agora já entende isso, né? O pecado, quanto o pecado, ele é escravo. Mas veio agora, então,
abundou onde havia pecado, abundou o Abundou. pecado, superabundou A graça. essa graça maravilhosa. Então, e agora ele vai entrar, todo mundo, quem vai pegar esse capítulo 8 aqui? Pode ser feliz, hein? Nossa, esse Nenhuma versículo aqui. condenação. Então agora ele vai falar assim, sabe de uma coisa? Agora que eu entendo tudo isso, eu entendo que é estar em Cristo, ou de ser de Cristo, né? E ele termina, então, esse capítulo aqui falando disso. Eu sou agora escravo da lei de Deus, quero obedecer a Deus. É assim que ele começa. Lembra? Interessante, Paulo, né? escravo, né? Ele vem, né? Ele vem com toda essa dificuldade da lei, do pecado, dele fazer o bem, que ele não consegue, mas o mal. Depois ele chega no versículo, ele fala, graças a Deus por Jesus, nosso Senhor. É isso que nós podemos Mas, dizer, glória exatamente. a Deus por isso. Ainda bem que nós podemos dizer isso, irmãos, porque eu vou te falar. Fala sério. É fácil? É fácil quando aquele rapaz lá puxa seu cabelo, Tainá, te irrita, hein, filha? Hã? Não é, né? Não é, eu sei que não é, filha, eu sei, é difícil. Nós Mas somos tentados todos os dias. Todos os dias para que, né, a nossa carne prevaleça. Então, todo dia nós somos tentados, é um leão a cada dia, nós matamos um leão a cada dia, nós somos rodeados, né? E além das nossas próprias dificuldades, tem as setas inflamadas do inimigo Do ainda. inimigo. Misericórdia. É só em Jesus que nós temos refúgio. Só em Jesus. Bom, Celso, acabou, né? Porque Você senão quer nós vamos falar? entrar no 8 aqui. Aí. Eu gostaria de entrar no 8. Eu gosto Quem eu que não gosto quer do 8 aqui. Esse 8 né? aqui vai, ó, vamos ver o presenteado aí, quem vai falar aí do capítulo 8 aí, que Depois nenhuma filhos e condenação. herdeiros. Oh, Nossa, coisa glória a Deus. Isso daqui é abençoadora. maravilhoso. Gente, Deus abençoe em nome de Jesus. Lembra disso. Se olhar para a lei, nós vamos falhar porque nós não vamos conseguir cumpri-la. Mas se olharmos para a cruz, nós vamos entender que Cristo nos justifica e nos santifica através do seu Espírito. Meus Lembra irmãos, disso? nós podemos levantar a mão e dizer glória a Deus pela graça do nosso Senhor Jesus sobre nossas vidas. Amém. Amém? Isso Graças é a maravilhoso. Deus. Graças a Deus. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Ora por nós, Celso. Vamos orar. Grande e eterno Deus, nós te Oh, damos Senhor, graças, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Aleluia. Tu és um Deus maravilhoso e Muito que obrigado. derramou esse amor maravilhoso sobre nossas vidas, Oh, essa graça Deus. maravilhosa sobre nós. Muito obrigado, Pai. Nós somos eternamente gratos a Ti, ó Deus. Oh, Senhor, E derramamos o nosso coração, Senhor Deus, em louvor, em gratidão a Ti, ó Pai. Porque, ó Deus, sem a Tua graça não poderíamos estar na Tua presença. Porque Sim, pela Senhor. lei, ó Pai querido, não estaríamos, ó Senhor Deus, não conseguiríamos, ó Pai querido, suportar. Mas o Senhor, ó Pai, compreendendo, Senhor Deus, a nossa natureza, o Senhor nos amando, Senhor Deus, de forma, Senhor Deus, maravilhosa, Oh, deu o Deus. Teu Filho Jesus por Louvado nós. E seja essa o nome. graça, Senhor Deus, ó Pai querido, veio sobre nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai. Que a Tua boa mão, Senhor Deus, continue, Senhor Deus, a nos abençoar a cada dia, Em Pai. nome de Para Jesus. seguirmos, ó Senhor Deus, ó Pai querido, Deus, te adorando, Senhor Deus, ó Pai querido, cumprindo a Tua palavra, te obedecendo, sendo fiéis a Ti, Senhor. E muito obrigado, Senhor Deus, por cada vida que nos ouve, Senhor Deus, que nos Abençoa o teu assiste, povo, Senhor. Senhor Deus, nessa noite. Que a Tua graça, Senhor Deus, seja estendida para cada um deles, Em ó nome Pai. de Jesus. Que nesta noite, Senhor Deus, Teu Espírito Santo, Senhor Deus, traga aos seus corações, ó Pai querido, a alegria, Senhor Deus, da salvação, a alegria, Senhor Deus, ó Pai querido, de ter a graça maravilhosa, Senhor Deus, Oh, sobre as suas Senhor, muito vidas. obrigado. Ó Pai querido, que cada lar possa, Senhor Deus, estar jubilando de alegria, Senhor Deus, porque a Tua boa mão, através da Tua graça, Senhor Deus, está sobre as suas vidas. Amém, Muito Senhor. obrigado, Amém. Senhor Deus, por esta noite. Obrigado pela Tua maravilhosa palavra, Senhor Deus. Aleluia. Que Teu Espírito Santo nos fortaleça, nos dê condições, ó Senhor Deus, ó Pai querido, de compreendê-la e praticá-la, Senhor Deus, a cada dia. Glória a Deus. Para que o Teu nome seja exaltado, Pai, e que Jesus, ó Senhor Deus, ó Pai querido, seja conhecido de todos, através Sim, de Senhor. nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, te fortaleça. Tenha um ótimo final de semana. Vem pra cá, em domingo, hein? Vem pra cá, 7 da noite. Vem adorar o Senhor. Deus te abençoe.